a parábola da casa edificada na rocha. Hoje eu vou trazer uma mensagem que fala sobre aquela parábola contada por Jesus da casa que foi edificada na rocha e aquela casa que foi edificada na areia, né? Então nós vamos lá em Mateus, né? No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 24 ao verso 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então veja bem, Jesus compara aquela pessoa que ouve a palavra de Jesus, os ensinamentos do Mestre, do Messias, e as pratica e cumpre elas. Ele compara a um homem sábio, a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, edificou a sua casa num lugar sólido, com um alicerce onde a sua casa, de forma improvável, vai cair, né? Com maior dificuldade ela vai cair, pode vir o vento, a tempestade, que ela vai estar ali edificada na rocha. Né? Então no verso 25 diz: E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Jesus é a rocha, né? Jesus nos deixou vários ensinamentos e diz que o homem sábio, prudente, é aquele que ouve a palavra e as pratica, né? Por isso que Jesus diz que nós temos que meditar na palavra, porque toda vez que nós meditamos na palavra, aquilo entra em nossa mente, tudo que está na nossa mente geralmente vai para o nosso coração e viram atitudes, né? Ações. Por isso que nós precisamos ler, meditar e praticar, né? Para que possamos ser pessoas prudentes, sábias, que possamos edificar a nossa casa na rocha. E assim podem vir as chuvas, inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha, né? Pode vir a tempestade, as dificuldades da vida, pode vir o luto, aquela dor, a dor da perda, pode vir a doença, as pestes, a fome, as dificuldades financeiras podem vir bater na nossa porta, que nós continuaremos firmes, a nossa casa não vai cair, né? Porque o homem sábio, aquele que pratica a palavra do Senhor, é aquele que consegue reunir a sua casa, reunir a sua família à mesa, e mesmo passando dificuldades financeiras e acabou a mistura de casa, ele tem estrutura emocional para sentar à mesa e glorificar a Deus e agradecer a Deus por comer um arroz com ovo, por exemplo, né? Porque uma dificuldade financeira não é suficiente para abalar a casa dele, não é suficiente para acabar o casamento, né? Então ele tem estrutura, ele se firma porque ele está firmado em Jesus. Amém? No verso 26 diz assim: E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, né? O prego na areia não fica em pé. Por isso que aquele que edificou a sua casa na areia foi tolo e desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Então nós vemos que essa pessoa insensata que edifica a sua casa sobre a areia, ela está suscetível à queda, né? Muito facilmente, qualquer ventinho que der, ela vai cair. E o mais triste ainda é que nós temos visto que muitas famílias estão sendo destruídas, e isso dói o meu coração. Dói meu coração quando eu vejo uma pessoa engolindo seco para dizer que está vendendo um imóvel para dividir, né, para dividir o valor, né, que eles conseguiram, aquilo que eles conquistaram, eles estão vendendo para dividir entre eles, porque estão se separando. E isso é uma realidade que nós temos visto o tempo todo, casamentos sendo destruídos. E quando nós vamos
mais perto, mais fundo, para descobrir o motivo dos casamentos serem destruídos, a gente vê que são ventinhos, chuviscos que deram e que foram o suficiente para derrubar aquela casa. A gente vê que muitas casas estão construídas sobre areia, não tem Jesus no centro do casamento, e é por isso que vem uma dificuldade financeira e é suficiente para destruir o casamento. A gente vê que vem uma discussão, uma dificuldade em dialogar entre o casal. A gente vê que tem incompatibilidade de gênio, ou estão casamentos acabando por conta da frieza, da falta de amor, porque o amor tem se esfriado, os casamentos estão acabando porque simplesmente acabou o amor. Né? E isso a gente tem visto o tempo todo, e é muito triste porque esses casamentos estão acabando por pouquinha coisa, por uma chuva leve, porque Jesus não está no centro, porque Jesus não é a rocha que sustenta aquele casamento, aquela casa. Né? Por isso nós precisamos aprender a alicerçar a nossa casa na rocha. E como que nós fazemos isso? É quando nós ouvimos a palavra, meditamos e praticamos ela, né? Então é necessário que a gente não se limite ao culto de domingo, porque aqueles que são domingueiros, que gostam de culto de domingo, se alimentam de forma rasa, né? E a gente tem até aquela outra parábola da semente que cai na rocha, da semente que cai em meio aos espinhos, e aquela semente que cai em terra fértil. Para que uma semente caia em terra fértil, é necessário não apenas ouvir a palavra, mas meditar nela. Porque quando nós meditamos, aquilo vai criando raiz no nosso coração. Por isso, ouça a palavra, leia e estude a palavra, medite nela e pratique, para que a sua casa, a sua família possa estar alicerçada na rocha que é Jesus. Essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Deus abençoe, que vocês tenham um dia e uma semana maravilhosa, abençoada, no nome de Jesus Cristo. Amém?